Bolsonaro, Moraes votou pela condenação de Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter. E temos que jogar de igual para igual. Vamos lá então para o primeiro condensado dessa data de hoje, desse julgamento, né? Julgamento é o jogo de cartas marcadas. O ministro Alexandre de Moraes, grande ministro, sou muito fã do trabalho dele, viu, Holliday? Tem o livro dele? Tenho. Ah, olha só, eu tenho também. Tem o livro dele. Eu não sei o que fazer com o livro dele, viu, Holliday? Pois é, parece que é outra pessoa que escreve. Não, eu não sei. Pode ser, né? Isso eu não sei dizer, mas assim, eu não sei o que fazer com o livro dele porque o papel é acetinado. E na hora que eu preciso do livro, o papel acetinado não serve. Mas o ministro Alexandre de Moraes votou nesta terça-feira pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento da trama golpista. Além de Bolsonaro, Moraes votou pela condenação de Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Em mais de 5 horas de explanação do seu voto, Holliday, você é uma pessoa que fala muito. Agora você imagina 5 horas de voto. Em mais de 5 horas de explanação do seu voto, inclusive com o uso de organogramas, e a hora que ele usou os organogramas, eu lembrei muito do PowerPoint do Deltan Dallagnol. Eu confesso aqui que eu lembrei muito do PowerPoint do Deltan, tá? Mas nessas 5 horas, usando organogramas, o ministro relator ressaltou em seu voto, eu vou aqui confessar para vocês, que é no melhor estilo Dilma Rousseff, uma resposta a questionamentos das defesas dos réus. Vou abrir aspas para o Alexandre de Moraes. Está prestando atenção? Aspas. A tentativa consuma o crime. Todos esses atos executórios, desde junho de 2021 até este momento, e prosseguindo até 8 de janeiro de 2023, foram atos que consumaram golpe de Estado. Não consumaram o golpe, mas não há necessidade de consumar o golpe. Fecho aspas. Que beleza, hã? Que é isso aí? É a abertura do Larry David, que o alemão colocou ali do lado agora há pouco. Bom, o ministro colocou Bolsonaro como líder da organização criminosa armada responsável pelo golpe de Estado e reforçou a legitimidade da delação feita por Mauro Cid. Vamos acompanhar. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Com todo respeito, beira a litigância de má-fé. Isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. O ministro também citou, né, as ameaças feitas por Bolsonaro, aspas para o Alexandre. Todos se recordam em uma grande crise institucional em relação ao poder legislativo. Foi criado quando o então presidente, hoje réu,
em seus discursos, tanto no discurso no 7 de setembro em Brasília quanto na Paulista, realizou várias ameaças e afirmou categoricamente que descumpria ordens judiciais. Caso haja condenação, o tribunal seguirá imediatamente para a fixação das penas calculadas segundo a participação de cada acusado. Bom, acompanhe mais esse trecho do voto de Moraes. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material, em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. O Holliday é o seguinte, ele fala de imputação, mas eu diria que na boca do Alexandre de Moraes isso se torna imputaria. Até mesmo porque o professor de Direito Constitucional que ele teve, eu tive. É o mesmo. Em certa altura do julgamento hoje, ele soltou um flagrante, bem típico de quem faz um despacho e faz 42 erros de português que eu contei. Tem uma tese de titularidade com quase 5 centenas de erros de gramática, ortografia. É uma coisa terrível, terrível. E de maneira que quando eu ouço Alexandre de Moraes falando na qualidade de notabilíssimo sabedor do direito, eu fico um pouco irritado com tudo isso. É claro que a partir da desde a semana passada, aliás, a gente sabia que a condenação viria, porque ele, quebrando todo o protocolo, já fez um pré-julgamento, já fez todo um escarcéu sobre esta coação no curso do processo a partir de Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia, etc. e tal, porque estavam fazendo com que os Estados Unidos amedrontassem os ministros a votarem de acordo com o bolsonarismo e a extrema-direita, quando na verdade a gente para pensar é mais um caso de aberração, porque se existe alguém que está sendo investigado por coação, existe alguém que é coagido, e o coagido no caso é ele, e o coagido no caso está julgando. O que você achou desse teatro todo? Holliday. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade? Para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.